Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 15 e o tema da aula de hoje é termos relacionados ao verbo. Então nós temos que, dependendo das relações sintáticas e semânticas que se estabelecem com o verbo, os termos referentes a ele podem exercer 4 funções sintáticas: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e adjunto adverbial. Então vamos iniciar pelo objeto direto. Objeto direto é o termo que, sem ser iniciado por preposição, associa-se a um verbo transitivo, completando-lhe o sentido e representando o alvo, o paciente destinatário ou o resultado produto do processo verbal. Então vamos ver alguns exemplos. Rapidamente os adolescentes invadiram. Aqui percebemos que o sentido do verbo invadiram não está completo. Rapidamente os adolescentes invadiram o local do show. Então nós temos aqui que o local do show é o objeto direto. Ele completa o sentido do verbo invadir, ele nomeia o elemento que recebe a ação do sujeito. O local do show, recebe a ação do sujeito adolescentes. E ele não é iniciado por preposição, beleza? Nós temos aqui que invadiram é o verbo transitivo direto, Os adolescentes é o sujeito da oração. Outro exemplo. Oscar Niemeyer projetou. Oscar Niemeyer projetou a Catedral de Brasília. Então nós temos aqui que a Catedral de Brasília é objeto direto, Projetou é o verbo transitivo direto e Oscar Niemeyer é o sujeito da oração, beleza? Então, só lembrando primeiro que a gente acha o verbo, O verbo é aquele que a gente consegue conjugar, Então, eu projeto, tu projeta, ele projeta, nós projetamos, vós projetais, eles projetam. Aí a gente acha o sujeito. Quem projetou a Catedral de Brasília? Oscar Niemeyer. Então, Oscar Niemeyer é o sujeito. E aí nós temos a Catedral de Brasília, que é o objeto direto. Completa o sentido do verbo projetar, nomeia o elemento que recebe a ação do sujeito, E não é iniciada por preposição. Objeto indireto é o termo que, por meio de uma preposição, vincula-se a um verbo transitivo para complementar-lhe o sentido e representar o receptor, o beneficiário ou o destinatário do processo verbal. Todos os seus amigos sempre concordam. Aqui nós temos que o sentido do verbo concordar não está completo. Todos os seus amigos sempre concordam com você. Então nós temos aqui que concordam é verbo transitivo indireto, Quem concorda, concorda com alguma coisa ou com alguém, Com você é o objeto indireto. E todos os seus amigos é o sujeito da oração, beleza? Então, só lembrando aqui que com você é o objeto indireto, Ele completa o sentido do verbo concordar, nomeia o receptor do processo verbal. O receptor do processo verbal é você. E é iniciado por preposição, com, exigida pelo verbo. Nós confiamos. Nós temos aqui que o sentido do verbo confiar não está completo, beleza? Nós confiamos em você. Confiamos é o verbo transitivo indireto, Nós é o sujeito da oração. E em você é o objeto indireto. Então nós temos que em você completa o sentido do verbo confiar, nomeia o receptor do processo verbal, é iniciado por preposição em exigida pelo verbo. Objeto direto preposicionado. Ocasionalmente, o objeto direto pode vir precedido de preposição. Isso ocorre quando, por motivos estilísticos e de ênfase ou para evitar ambiguidade, a preposição é introduzida antes do objeto, sem que ela seja, no entanto, exigida pelo verbo. O guerreiro sacou a espada.
sacou é verbo transitivo direto, né? A espada é objeto direto. Sacou não exige preposição. Então aqui, por uma questão estilística, né? Quiseram colocar: o guerreiro sacou da espada. Beleza? O motorista irritou o guarda. Então, irritou é verbo transitivo direto, o guarda é objeto direto. Não exige preposição. Aí é a mesma coisa. Por uma questão de ênfase, questão estilística, foi escrito: o motorista irritou ao guarda. Beleza? Objeto direto e a voz passiva. A transposição de uma oração da voz ativa para a voz passiva geralmente só é possível quando ela, na voz ativa, apresenta objeto direto. Oscar Niemeyer projetou a Catedral de Brasília. Então nós temos que projetou é verbo transitivo direto, a Catedral de Brasília é objeto direto. Então a gente consegue transformar essa oração que está na voz ativa para a voz passiva. A Catedral de Brasília, né, sujeito paciente, foi projetada por Oscar Niemeyer. Um outro exemplo. Um acidente havia interrompido o trânsito. Então, interrompido é verbo transitivo direto, o trânsito é objeto direto, um acidente é o sujeito da oração. Isso tudo na voz ativa. Na voz passiva, como ficaria? O trânsito havia sido interrompido por um acidente. Aí, no caso, o trânsito passa a ser o sujeito paciente. Beleza? O objeto direto pode sempre ser substituído pelos oblíquos o as, porque todo verbo transitivo direto admite esses pronomes como objeto. Então fica: a empresa vendeu o prédio da fábrica. Vendeu é o verbo transitivo direto, o prédio da fábrica é o objeto direto. A empresa vendeu o. Então, vendeu, verbo transitivo direto, e o aqui é o objeto direto. Beleza? Quem já conhecia essas histórias? Conhecia verbo transitivo direto, essas histórias objeto direto. Quem já as conhecia? As, objeto direto, e conhecia verbo transitivo direto. Beleza? Então aí a gente consegue substituir um objeto direto por um pronome oblíquo. Agora vamos ver a substituição do objeto indireto por pronomes oblíquos. Então nós temos que o objeto indireto de alguns verbos pode ser substituído pelos oblíquos lhe, lhes. Todos obedeciam ao gerente. Então nós temos aqui que obedeciam é o verbo transitivo indireto, ao gerente é o objeto indireto, todos é o sujeito. Todos lhe obedeciam. Então aqui a gente substituiu o objeto indireto, gerente, pelo pronome oblíquo lhe. Beleza? Todos lhe obedeciam. Continuando a substituição do objeto direto por pronomes oblíquos, nós temos que todos os demais pronomes oblíquos, me, mim, te, nós, etc., variam de função dependendo do verbo ao qual se associam. São objetos diretos quando associados a verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto indireto, ou são objetos indiretos quando associados a verbos transitivos indiretos ou verbo transitivo direto indireto. Eles te conheciam bem porque eram teus amigos. Então nós temos aqui que o te é objeto direto, né? Porque está associado a um verbo transitivo direto. Conheciam é verbo transitivo direto, conhecer alguém ou alguma coisa. Então aqui nós temos o pronome oblíquo te agindo como objeto direto. A proposta da empresa não te interessa mais. O te, objeto indireto, porque está associado a um verbo transitivo indireto, né? Interessa é o verbo transitivo indireto, interessar a alguém, né?
Então, nós temos aqui o pronome oblíquo T. Então, nós temos aqui o pronome oblíquo T agindo como objeto indireto. Agente da passiva. Agente da passiva é o termo que, em uma oração na voz passiva, representa quem pratica a ação verbal recebida pelo sujeito. Sujeito-agente pratica a ação na oração na voz ativa. Sujeito-paciente recebe a ação na oração na voz passiva. Voz ativa. Um explorador norueguês conquistou o Polo Sul em 1910. Então aqui nós temos o sujeito-agente, né? Que é aquele que pratica a ação. O explorador norueguês conquistou o Polo Sul. Então, um explorador norueguês é o sujeito-agente. Na voz passiva, como ficaria? O Polo Sul, né? Que era o objeto direto na voz ativa, vira sujeito paciente na voz passiva, foi conquistado por um explorador norueguês, que na voz ativa era o sujeito agente, aqui na voz passiva ele é o agente da passiva, e continuando a frase, né, em 1910, beleza? Então, nós temos a transformação da voz ativa para a voz passiva, neste exemplo. Outro exemplo. Os pinheiros do Paraná enfeitam as costas da serra. Então, nós temos aqui que na voz ativa, os pinheiros do Paraná é o sujeito agente, né? Já que ele está enfeitando as encostas da serra. E as encostas da serra é o objeto direto. Aí na voz passiva, as encostas da serra passa a ser o sujeito paciente, né? Que é aquele que recebe a ação. As encostas da serra são enfeitadas pelos pinheiros do Paraná. Então, pelos pinheiros do Paraná é o agente da passiva nesta oração, beleza? Todo adjunto adverbial é sempre representado por palavras ou locuções que integram a classe gramatical dos advérbios. Facilmente, o enorme navio ancorou no porto. Facilmente, classe gramatical advérbio de modo, função sintática adjunto adverbial de modo. No porto, classe gramatical advérbio, locução adverbial de lugar, função sintática adjunto adverbial de lugar, beleza? Então, o que vem a ser um adjunto adverbial? Adjunto adverbial é o termo que se liga ao verbo para indicar determinadas circunstâncias, tempo, causa, lugar, modo, etc., em relação ao fato verbal. Os adjuntos adverbiais são classificados pelo seu conteúdo semântico, isto é, pelo sentido que apresentam na oração e podem exprimir uma variedade muito grande de circunstâncias relativamente ao fato verbal. A televisão mostrou o show no dia seguinte. Então, aqui no dia seguinte é o adjunto adverbial de tempo. O novo celular será bastante versátil. Bastante é o adjunto adverbial de intensidade. Viajou de avião para Brasília. De avião é o adjunto adverbial de modo. Virei sim com meus pais. Sim é adjunto adverbial de afirmação. O rapaz veio com uma moça. Com uma moça é adjunto adverbial de companhia. Com uma marreta, o pedreiro derrubou sem muito esforço a parede. Com uma marreta é adjunto adverbial de instrumento. Sem muito esforço é adjunto adverbial de modo. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.